A paz do Senhor a todos, seja muito bem-vindo ao programa Teologia Viva. E nessa nova temporada nós falaremos sobre a doutrina da criação numa perspectiva científico-bíblica. No episódio de hoje conversaremos sobre o relato bíblico da criação, do universo e da vida na Terra. Texto base que usaremos para este primeiro episódio, nós vamos utilizar o que está escrito em Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 1, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Começaremos com duas perguntas básicas. A primeira é: com que frequência o relato bíblico da criação tem sido nosso objeto de reflexão? Você já parou para pensar sobre isso? A importância com que abordamos esse assunto não é tão alta. Ou seja, a nossa aproximação com Gênesis 1 e 2 não é frequente em nossos círculos de debates ou de ensino. E isso tem se refletido ao longo da vida cristã e não nos referimos a algum estudo isolado em alguma lição da escola dominical, por exemplo, ou algum estudo esporádico relacionado a esse tema. Talvez essa baixa frequência seja um indicador da falta de consciência acerca da importância que esse tema tem para nós. A próxima pergunta é: quando o relato da criação é o objeto de reflexão, qual tem sido a sua preocupação pessoal em não apresentarmos uma apologética reducionista? Geralmente, tendemos a ler Gênesis 1 e 2 sempre no contexto de polêmicas entre criacionismo e evolucionismo, como se Moisés tivesse escrito o texto de Gênesis há 150 anos, para rivalizar com as teorias de Darwin, em seu livro A Origem das Espécies. É obviamente um anacronismo histórico, porque enquanto a teoria da evolução tem 150 anos de existência, o relato bíblico da criação tem mais ou menos 3.400 anos. Muitas vezes, ao lermos Gênesis 1, aproximamos-nos do texto como se fosse um embate direto com outras teorias, e outras vezes o que nos atrai na abordagem é apenas matar uma curiosidade científica a respeito de algumas coisas. Por exemplo, quantos anos tem a Terra? Não é isso que às vezes perguntamos, se a Terra é jovem ou se a Terra é velha ou antiga? Ela tem alguns milhares de anos, ou milhões, ou bilhões de anos? Os dias da criação são literais, dias de 24 horas, ou são eras? Eles são dias sequenciais, ou na verdade pode haver um espaço entre um dia e outro? Diante de um quadro de frequentes distorções das Sagradas Escrituras, surge a necessidade de uma visão centrada na revelação de Deus e seus propósitos. Embora vivamos em um contexto humano, físico e material, a nossa vida espiritual deve ser alimentada por revelações sólidas, baseadas em propósitos também sólidos, frutos de uma fé direcionada a uma fonte confiável, que é a revelação escrita de Deus. O tema apresentado foca principalmente na literalidade da palavra criadora de Deus, considerando o seu plano eterno para redimir o homem caído de sua presença. A doutrina da criação, uma perspectiva científico-bíblica, mostrará de maneira objetiva os enfoques dados à criação, buscando afirmar o propósito divino. É dessa forma que podemos imaginar o livro de Gênesis como uma bula de um medicamento, na qual se descreve basicamente a posologia e o modo de usar. Tudo literal, tudo real, tudo verdadeiro. A seguir, cada orientação chegar-se-á ao objetivo principal. O relato bíblico da criação do universo e da vida na Terra, encontrada no livro de Gênesis, sempre foi alvo de pesquisas, discussões acadêmicas
e controvérsias entre os vários postulados, tantos pelos que têm uma visão ateísta, como também por aqueles que veem a criação como ato intencional e inteligente. Há um desejo de conhecer a verdade em todos os âmbitos da vida, quer no contexto material, no espiritual, no filosófico ou também no científico. O tema abordado deste episódio, além de majestoso e fascinante, nos leva a meditar sobre as nossas origens, quem somos e partindo do princípio que fomos criados por Deus, de forma planejada e amorosa. O diferencial aqui é que o assunto será apresentado na forma doutrinária e não apenas como uma teorização de caráter científico. Essa deve ser nossa posição diante de Gênesis. Entender a criação como doutrina bíblica, sem a qual nenhuma outra doutrina se sustentará, ao mesmo tempo que nos ampliará o entendimento sobre os propósitos do Criador, sua antevidência, sua presciência, seu eterno poder, onde cada capítulo desse fascinante livro nos convida a contemplar a grandeza do universo e o propósito da existência humana. O primeiro homem e a primeira mulher existiram de fato, são históricos e não mitos, não são simbólicos, nem metafóricos, nem emblemáticos. O ser humano, os animais, os peixes, as aves, não procedem de uma ancestral comum, como querem os evolucionistas, por exemplo, e alguns evolucionistas teístas. Se retirarmos os relatos de Gênesis da história, perderemos de vista o significado de toda a Bíblia, como, por exemplo, o relato da queda ou a transgressão do homem, encontrado no capítulo 3 de Gênesis. Se Adão e Eva não foram criados, não eram reais, históricos, e também não houve uma queda, tampouco houve uma transmissão de suas responsabilidades aos seus descendentes. Portanto, anula-se a necessidade de um Salvador. E os escritos do apóstolo Paulo, por exemplo, onde faz uma analogia entre a queda de Adão e a redenção por meio de Cristo, em Romanos, no capítulo 5, e também na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, toda a soteriologia, que é a doutrina da salvação, ficaria sem sentido se não retivermos a historicidade de Gênesis 1, 2 e 3. Mesmo sabendo que esse livro não desvenda todos os segredos do universo e que não foi escrito em linguagem científica, mas tais escritos representam a verdade dos fatos e que, por meio destes, Deus quis que soubéssemos as verdades significativas para que nos relacionássemos com Ele aqui neste mundo, com as pessoas ao nosso redor e com o mundo maravilhoso que Ele criou. A própria Bíblia assume que sejam verdadeiras suas palavras e que isso seja tratado como uma verdade histórica, que seus personagens sejam históricos também. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Isso foi o que Tiago escreveu em sua epístola, no capítulo 1 e o versículo 18. E ainda, a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos duram para sempre. Salmos 119, verso 160. Entendo que implicações éticas, morais, políticas, do direito, da educação e sua metodologia de ensino, da sexualidade, por exemplo, entre outras, são percebidas claramente em detrimento apenas do material e científico. O conhecimento de nossas origens determina o nosso destino, pois é através desse conhecimento que sabemos quem somos, por que estamos aqui e como devemos viver em sociedade, observando princípios básicos para a existência, trazendo consequências dramáticas e divergentes para cada cosmovisão aceita. Quando a sua fé
ou aquilo que você crê é posta em questionamento, como é que você se posiciona ou contra-argumenta? Você se vale de quê? Seus argumentos são coerentes, são racionais, são plausíveis? Quando essa fé é confrontada, você consegue contra-argumentar em defesa da sua fé? Com sensatez, com equilíbrio, com coerência, com embasamento bíblico, teológico, sistematizado, concatenando suas ideias? Precisamos migrar de um nível superficial para um nível mais profundo da palavra de Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 47, os versículos 3 a 5, ele nos faz esse convite, que nós possamos aprofundar-nos mais em relação ao conhecimento de Deus. O homem natural, ele está imerso em barreiras, oposições espirituais, que se materializam no que chamaremos aqui de obstruções cognitivas, que o impedem de vislumbrar, acessar as maravilhas, as preciosidades e as riquezas da palavra de Deus. O livro dos Salmos, no Salmo 119 e o verso 18, o salmista diz o seguinte: desvenda, ó Deus, os meus olhos, para que vejam as maravilhas da tua lei. Por isso, entender e aceitar o que a Bíblia relata sobre a criação e sua forma histórica e doutrinária é mais que apenas professar uma fé ou estar inserido em algum sistema religioso. O fato de lermos a Bíblia e aceitá-la como palavra de Deus torna-nos participantes de seus propósitos e também de suas revelações. Há um desejo de conhecer a verdade em todos os âmbitos da vida, quer no contexto físico, quer no contexto espiritual, ou mesmo no transcendental. Quando essas verdades são encontradas, dá-se o desvelo pela prática e também pela observação. No contexto bíblico cristão, essas observações levam-nos aos interesses e propósitos divinos. Todo o conteúdo bíblico ele está conectado ao relato inicial de Gênesis. Nesta reflexão, encontraremos informações sobre as origens e uma explanação das principais doutrinas bíblicas elementares. É claro que nem todos os propósitos de Deus estão contidos no primeiro livro da Bíblia, mas isso se deu de maneira progressiva ao longo de aproximadamente 15 séculos de história, por meio de seus 66 livros. Desde os primeiros escritos de Gênesis aos últimos de Apocalipse, conhecemos mais e mais sobre Deus, sobre sua doutrina, sobre nós mesmos, sobre a desobediência humana, sobre o pecado, sobre a redenção, à medida que concluímos cada um deles. Tais conhecimentos são como rios que se tornam mais profundos, mais caudalosos e mais largos à medida que fluem da fonte inicial de Gênesis. Para os próximos episódios, examinaremos as principais doutrinas cristãs e suas conexões com Gênesis. E você já está convidado para isso. Durante séculos, o homem busca por respostas relacionadas às suas origens. Quem o criou, quem ou o que deve ser adorado e quais tipos de sacrifícios devem ser oferecidos. Desse ínterim surge a filosofia, surge a ciência, a teologia, ciências dispostas a trazerem respostas para saciar a sede humana por sua identidade e suas origens. Vários postulados têm dado soluções para o problema das origens. Entre eles, nós vamos encontrar o criacionismo e o evolucionismo. E verdadeiras disputas nos campos teológicos, científicos e filosóficos também são evidenciadas em demonstração de soluções para as inquietantes perguntas, ou como a principal delas, de onde viemos. O Deus Altíssimo, em seus atributos, em sua palavra, dá ao homem vários meios
para elucidar as mais diversas indagações relacionadas à existência humana. Apesar da complexidade do tema, porém surge o dilema: poderá a visão bíblica cristã harmonizar-se com o humanismo secular? Para os próximos episódios, observaremos os postulados do criacionismo e depois uma análise dos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, estendendo-se a outros livros da Bíblia, onde encontraremos de forma singular o contato de Deus com o homem em um diálogo permanente, revelando seus propósitos de maneira amorosa e cuidadosa, tal como um pai deseja o bem para seus filhos. Desde as primeiras palavras de Gênesis, o Deus onipotente e criador se põe a falar com o homem, revelando-se a Adão e aos demais patriarcas, logo aos profetas, orientando-os e conduzindo-os de maneira paulatina, com uma pedagogia divina, ao conhecimento de sua perfeição, atributos e dos planos de sua providenciada salvação. Hoje necessitamos aproximarmos-nos de Deus e crer na criação como uma doutrina, pois a maior desgraça de nossa época é o esquecimento ou a falta de conhecimento de quem nos criou. Concluímos aqui esse primeiro episódio nessa introdução, onde nós trouxemos de forma sucinta e resumida sobre a doutrina da criação. Já lhe convidamos para os próximos episódios, onde entraremos de maneira mais detalhada sobre alguns postulados criacionistas, falaremos um pouco sobre o evolucionismo, contextualizando com um pensamento científico, com uma perspectiva científica. A nossa intenção não é desabonar a ciência, nem negar a ciência, até porque cremos que a ciência, a verdadeira ciência, ela é oriunda da Bíblia. Deus, em sua presciência, em toda sabedoria e poder, Ele é capaz de trazer um conceito científico alinhado à sua palavra, alinhada aos seus propósitos de maneira correta e perfeita. O próprio Jesus, no seu Evangelho, conforme escreve João, no capítulo 14 e o versículo 26, está escrito que aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, o Espírito Santo, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O que Jesus está falando é que no Espírito Santo está toda a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 2 e o versículo de número 10, ele nos diz: e nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O versículo 11 nos diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E o versículo 12 ainda culmina dizendo: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer gratuitamente o que nos é dado por Deus. E é dessa forma que nós avançaremos falando sobre a criação numa perspectiva doutrinária, vendo a criação como uma doutrina. Neste momento te convidamos para uma oração. Ore conosco nesse momento. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te louvamos, Senhor, por este momento especial, o qual estamos discorrendo sobre a criação com uma visão, uma perspectiva doutrinária. E cremos, Senhor, que assim tu nos trouxestes à existência, não só a nós, como o universo, a terra, a vida, todas as coisas, com propósitos definidos, com finalidades definidas, de maneira doutrinária, de maneira com princípios de ensinamento, pedagogia para nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque cremos que Tu és o nosso Criador e não te vemos apenas como aquele que nos dá origens, mas aquele que tem propósitos eternos para as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo,
em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.